né? E falamos no domingo retrasado sobre não apenas ouvir, mas entender, porque podemos estar ouvindo e não estar entendendo. Nós falamos sobre isso. Se você não estava aqui domingo retrasado, quando eu trouxe essa palavra, eu quero aconselhar você a entrar no site e você ouvir essa palavra. Entra lá, reviverfloripa.com.br, escute essa palavra. Ela tem o título de Você de fato está ouvindo? Tudo aquilo que o Senhor está ministrando, tudo aquilo que o Senhor está falando, nós precisamos entender isso. Se você não está entendendo, é que você não está ouvindo de fato. Tá bom? Você precisa entender, porque só aquilo que nós entendemos, nós vamos viver. E nós falamos também a respeito de algo que é muito sutil, mas muitas vezes nos engana. Que nós procuramos, maioria das vezes, sentir em vez de entender. Porque Deus não nos chamou para sentir, nos chamou para entender. E muitas vezes nós queremos sentir. Eu quero sentir um arrepio, eu quero sentir um calor, eu quero sentir um raio caindo na minha cabeça, eu quero sentir alguma coisa da parte do Senhor para ver que Ele está falando comigo. E a gente fica assim muito baseado no sentimento. E no sentimento Deus não fala conosco. Deus não vai falar com você no seu sentimento. Deus fala em nosso espírito. Por isso nós precisamos ter entendimento espiritual, para que possamos perceber um testemunho da voz de Deus. Muitas vezes a voz de Deus não vai ser audível. A gente quer, Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo. E a gente quer ouvir a voz de Deus. Olha, raramente isso vai acontecer. Vai haver um testemunho no seu espírito daquilo que Deus está querendo demonstrar para você. E a base daquilo que Deus está querendo falar comigo e com você está na palavra dEle. Então nós temos falado a respeito desse entendimento que nos faz ir além de onde nós estamos. Se nós não entendemos o que Deus está querendo dizer, nós ficamos aquém de onde devemos estar. Agora, se vamos entendendo o que Deus é, quem nós somos, o que Deus quer, nós vamos avançando na nossa vida espiritual. Então a chave é eu e você entendermos. Então, diga em voz alta, entendimento. Ótimo. E eu quero trazer hoje e semana que vem uma abordagem um pouquinho maior sobre isso. E hoje eu quero trazer uma palavra que eu estou intitulando de transformados pela renovação do entendimento. Vamos para Romanos capítulo 12. Esse texto que você já sabe, ou a maioria já sabe, Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Ótimo. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Roma. Por isso é aos romanos. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Veja, padrão deste mundo. Repete comigo. Padrão deste mundo. Então, ou seja, o mundo tem um padrão. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, preste atenção, o mundo tem uma forma, e para a gente se ver livre desta forma, que o mundo nos colocou, o mundo significa toda essa cultura, todo esse sistema de ensino, todos os valores, tudo que nós aprendemos desde criança e que está incutido na sua mente. Isto é o padrão que o mundo colocou.
A maneira que você pensa hoje é a maneira que o mundo nos deu. Como você vê o mundo hoje, a visão de mundo que você tem, é a maneira que você tem sido ensinado por este mundo, pelos sistemas deste mundo. Então esse é o padrão do mundo. Mas quando nós viemos para o Senhor, e o Senhor nos achou, e nós cremos no Senhor, nos entregamos a Ele, nos rendemos a Ele, reconhecemos que somos pecadores, precisamos de perdão, e vamos dando a Ele todo o nosso coração, nós experimentamos aquilo que a palavra diz que é o novo nascimento. Nascer de novo, e a partir deste momento o Espírito de Deus começa a habitar em nós. O Espírito de Deus não habita em qualquer pessoa. O Espírito de Deus habita apenas naqueles que são nascidos de novo. Ok? Porque o homem tem espírito, alma e corpo. Sem Cristo, o espírito das pessoas está morto para com Deus, porque mesmo podendo agir no espírito, existe uma barreira entre Deus, que é espírito, e o nosso espírito, por causa dos pecados. Então, Cristo tem que vir e remover os nossos pecados, e nós precisamos aceitar esta obra que Cristo fez. Ótimo, nascemos de novo. A partir deste momento, desde quando eu e você nascemos de novo, deu-se início isto que Paulo está dizendo. Veja, existe um modo de pensar, existe uma visão de mundo, mas que agora é necessário que seja transformado pela renovação do seu entendimento, da sua mente. Como você vê as coisas agora, tem que ser conforme Deus está vendo. Então este é o trabalho do Espírito Santo, para que eu e você possamos conhecer as coisas, entender as coisas, como Deus está entendendo. Esse é o trabalho do Espírito. O Espírito foi dado para nós, para que possamos entender a respeito das coisas de Deus. A religião não pode explicar a respeito das coisas de Deus. Ela apenas tenta, mas ela não explica, porque Deus, Ele é Espírito, e a religião traz informação, a religião traz regras, a religião traz uma liturgia. A religião não pode nunca trazer vida. O único que pode trazer vida é o Espírito Santo de Deus, que faz nosso espírito nascer de novo. Estamos aqui? Beleza? Então por isso precisamos renovar nosso entendimento. Então nós temos uma chamada de Deus para nos ajustar ao sistema que Ele quer nos dar, não o que o mundo nos deu. Então temos essa chamada de Deus. O Senhor está nos chamando para que, através desta palavra, através da palavra de Deus, a minha mente e a sua mente sejam renovadas por aquilo que está sendo colocado em nosso espírito, pelo Espírito de Deus. E Ele usa esta ferramenta, que é a palavra de Deus, para fazer isso. Então, nenhum de nós teremos uma solução com a mesma mentalidade que se entra no problema. Por isso é que nós precisamos ter uma outra ordem de entendimento. Precisamos ser renovados. Porque se você entrou num problema, para você sair desse problema, se você continua numa mesma mentalidade, dificilmente você vai conseguir ver a solução. Por isso os nossos problemas precisam ser resolvidos por uma ótica espiritual, por uma ótica de alguém que sabe mais, pelo Espírito de Deus. Cada vez que a gente entra num problema, ou acontece um problema, ou algo no nosso cotidiano, que a gente quer resolver com a nossa mentalidade terrena, com só aquilo que a gente sabe, nós vamos ficar perdidos e emaranhados neste problema. Aconteceu algo, a primeira palavra que você tem que entender é: existe uma mente superior, Cristo em nós. Deus tem pensamentos mais altos do que o meu. Ele
tem mais conhecimento do que eu, ele sabe mais do que eu, então eu não vou ficar querendo resolver a minha vida conforme a minha própria mentalidade. Eu preciso que a mentalidade de Deus esteja sendo formada em mim. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo opera desde o nosso espírito. O Espírito Santo, ele vai nos dando entendimento desta verdade, para que a gente possa pôr em ação essa palavra, e pelo poder de Deus, quando colocamos em ação, esta palavra nos tira da forma de pensar anterior, e nos leva mais adiante no propósito de Deus. Isto é de glória em glória. Entro num processo maior, rumo à maturidade, indo para ser parecido com a imagem do Filho de Deus. Este é o processo que o Espírito Santo quer fazer com que aconteça na minha e na sua vida. Vamos para 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 6. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo: Deus, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, ou em algumas traduções, novo pacto, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Letra mata significa aquele ministério que operava pela lei, pela obrigatoriedade, pela ordenança. Agora, nós já não estamos mais debaixo desta letra, desta lei, mas estamos pelo Espírito que nos vivifica. Continuamos. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Então fala comigo: ainda que desvanecente. Existia uma glória, mas essa glória era desvanecente. E aí o apóstolo pergunta: não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. Veja bem, o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Esse véu era de fato um véu físico, que os israelitas pediam a Moisés para colocar. Estavam com medo do rosto brilhando, mas ainda que não estava tão brilhante assim, que já estava acabando, esse véu estava posto ali. Na verdade, a mente deles se fechou. A mente de quem? Está falando dos israelitas. Pois até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado. Porque é somente em Cristo que ele é removido, que o véu é removido. Somente em Cristo que este véu é removido. 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu agora cobre os seus corações. Então veja bem, não tem mais véu físico, agora é um véu que cobre os corações. Ou seja, que cobre o entendimento deles.
Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, ou seja, convertidos ao Senhor, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você não vai dar nenhum aleluia? Essa palavra é muito pesada, é muito forte. Essa palavra é muito poderosa. Essa palavra me toca. Porque já não existe mais um véu para ver a glória de Deus. O meu coração agora já percebe esta glória, mas ainda existe um algo que tem que acontecendo, porque estamos sendo transformados. Então diga para você mesmo: eu estou sendo transformado. Se você está sendo, é porque você não foi totalmente, correto? Então nós precisamos de ter nosso entendimento sendo renovado. Compreenderam? Se o meu e o seu entendimento não são renovados, nós não vamos entender o que o Senhor está querendo dizer para nós. Vamos apenas ficar como pessoas que estão contentes com a salvação. Ah, Cristo morreu pelos meus pecados, eu sou pecador, eu aceitei, glória a Deus, que bênção. Não, não, não. Esta é a primeira gota da graça de Deus sobre nós. O perdão dos pecados. Deus não quer que você fique alegre apenas porque recebeu o perdão dos seus pecados. Deus quer te levar a um nível de entendimento muito maior. Deus quer que você mergulhe nesta graça, que é Ele próprio, para conhecer mais do amor, desta graça, desta benevolência, desta bondade, de tudo aquilo que Ele é e de tudo aquilo que Ele já deu. Ele quer que eu e você possamos sair deste lugar de não ser transformados, mas de ir sendo transformados. Então, toda transformação, ela vem por uma coisa, chamada revelação. Ok? Isto é para todos os que nasceram de novo, não é para alguns que são capazes, que são inteligentes. Toda transformação acontece em um processo que é em glória cada vez maior. Por isso que nós chamamos de glória em glória. A transformação que Deus quer fazer na minha e na sua vida não é um toque mágico. A gente muitas vezes fica esperando um toque mágico para ser transformado. Já parou para pensar nisso? Já parou para perceber isso? A gente fica esperando: Deus me transforma, e a gente parece que fica esperando que esse raio caia sobre a nossa cabeça. Ou que o pastor vai botar a mão sobre a nossa cabeça, e como alguns acham enganosamente que o pastor é mais ungido, vai acontecer algo. Então por isso pastor, ore por mim. Não, não. O mesmo Espírito que está em mim, está em você. Eu não sou mais ungido, porque eu não tenho uma porção do Espírito maior do que aquilo que Deus deu a você. Porque se eu sou mais ungido que você, aí nós voltamos na época de Moisés, que era só alguns que poderiam orar pelos outros. Não, não. Você pode orar pelos enfermos, você pode orar pelo irmão, você pode abençoá-lo, você pode ministrar sobre ele. Quem tem o Espírito do Senhor, pode fazer isso. Quem não pode ministrar? Quem não tem o Espírito. Quem tem o Espírito pode ministrar. Então não fique esperando uma oração do pastor, da pastora, não. Tem que orar, a pastora tem que orar, o pastor tem que orar, para que eu possa ser transformado. Não, 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 não. O que vai transformar você e a mim é uma renovação no entendimento,
segundo esta palavra, confirmada pelo Espírito e revelada aos nossos corações. Amém? Estão entendendo? Está entendendo? Então não existe toque mágico. Não existe unção mágica, porque todos nós já estamos ungidos pelo Espírito. O Espírito está aí? Se o Espírito está aí, você pode ser transformado. Sem o toque de ninguém. Porque a palavra diz, a unção que está em você te ensinará a respeito de todas as coisas. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos para Efésios, capítulo 1. Toda transformação vem por revelação. Você nasceu de novo porque você viu a Cristo. Deus revelou a Cristo para você, sim ou não? E você saiu das trevas e veio para a luz, porque você viu Cristo. Alguma coisa abriu no seu entendimento que você viu Cristo. Amém, queridos? Então levante sua mão e fala, glória a Deus. Porque eu vi a Cristo. Porque meus olhos viram a Cristo. Algo foi revelado para você. Senão você não estaria aqui. E nem estaria salvo. Isso é maravilhoso. Efésios capítulo 1. Versículo 17. O apóstolo Paulo, ele ora assim. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Nós já temos esse espírito? Temos esse espírito, irmãos? Sim ou não? Você tem que falar com convicção. Claro, porque o espírito do Senhor é um espírito de revelação e um espírito de sabedoria, no pleno conhecimento dele. Veja bem, conhecimento de quem? O que esse dele quer dizer? Meu ou de Deus? Meu ou de Deus? Então, nós não precisamos conhecer conforme nossas culturas, nossos padrões, nossas maneiras. O Espírito de Deus está habitando em nós para que possamos conhecer da maneira de Deus. Por isso o Espírito habita em mim e em você, para manifestar, para revelar, para nos dar a entender as coisas que Deus nos deu gratuitamente. O Espírito de Deus está aí para que eu e você, sendo renovados no nosso entendimento por esta palavra, possamos conhecer as coisas como Deus conhece. Que você vai andar por este mundo e vai começar a ver este mundo como Deus está vendo. Que você vai relacionar com seu marido, com a sua esposa, que você vai relacionar com seus irmãos, que você vai relacionar com os amigos de trabalho, que você vai relacionar com todos à sua volta, como Deus está vendo. Que você vai resolver os seus problemas, a sua vida cotidiana será resolvida como Deus está vendo as coisas. O grande problema nosso é que nós queremos resolver as nossas coisas da nossa maneira, do nosso jeito, do jeito que queremos, gostamos e achamos que tem que ser. E aí entramos num problema maior ainda. Por isso nós precisamos do conhecimento de Deus sendo revelado a nós por esse amado Espírito. Glória a Deus pelo Espírito que nos foi dado. Por isso esse Espírito de revelação, ele trabalha em nossa vida para correr o véu. Revelação significa isso. Revelação. Correr o véu. Hoje nós quase não revelamos fotos. Mas eu sou da época que ainda se revelava fotos. Algumas vezes revelamos, né? E a gente tinha aquela máquina fotográfica antiga. Tinha rolo. Você sabia disso, que tinha rolo? Estou falando aqui com os mais jovens. Rolo. E que a gente não sabia que a foto que tirou estava queimada, não estava. Né? Era um sofrimento, não é mesmo?
Porque nós queríamos que todas fossem reveladas. Deus nos fez com desejo de conhecer. Isso é maravilhoso. Por isso, se você não conhece Deus, você está conhecendo outra coisa. Mas alguma coisa você está conhecendo. Quem não conhece a Deus está conhecendo alguma outra coisa. Mas nós, que fomos achados por Deus, temos um trabalho agora: conhecer a Deus. Levante sua mão e fala: ô Pai, obrigado, porque eu agora sou chamado a te conhecer. Aleluia. E é isso que vai nos trazer transformação. Quando o Espírito Santo pega essa palavra e imprime essa palavra em nosso espírito. Por isso, revelação não é uma informação da Bíblia, mas é um entendimento da palavra. E esse entendimento se dá numa ação direta e soberana do Espírito àqueles que nasceram de novo. As revelações que Cristo quer nos dar são para podermos conhecer uma realidade espiritual, irmãos. E a realidade espiritual em Cristo, ela é dinâmica e não mecânica. É dinâmica, não é mecânica. Então, se tem algo mecânico na sua vida, é porque você não está adentrando a uma realidade espiritual em Cristo. Não, a vida de Cristo em nós não é mecânica. Ela é dinâmica. Sem revelação, a gente vive aprisionado, porque a gente não está conhecendo verdades que podem nos libertar. Nós conhecemos em primeira mão a verdade que nos libertou das trevas, que tem a ver com a condenação do nosso pecado. Nós em Cristo já não somos mais condenados ao inferno. Fomos salvos da ira de Deus. Isso é um entendimento de uma verdade que libertou a mim e você. Mas esta é como se fosse uma porta que nos adentra a uma realidade muito maior de tantas outras verdades que Deus quer que eu e você conhecemos e que precisamos ir sendo libertos. Dia após dia, de maneiras de pensar, de barreiras que o mundo mesmo foi colocando, que a cultura mesmo foi colocando, que o aprendizado que a gente recebeu deste mundo, a forma de pensar desse mundo, foi nos alinhando para vivermos no padrão do mundo. Mas agora, em Cristo, temos uma outra realidade. Por isso é que ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes a gente fala isso apenas para perdão de pecados e para inferno e céu. Isso é o começo da verdade. O apóstolo Paulo fala que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Estar pleno do conhecimento da verdade não é estar com o tanque vazio deste conhecimento, é estar com o tanque cheio, transbordante do conhecimento da verdade que vem de Deus. O mundo é aprisionado porque não conhece a verdade, e o mundo levanta verdades que são contrárias à verdade de Deus. Como nós vimos na mensagem, o apóstolo Bandeira disse: o problema do mundo é que ele não quer a verdade de Deus que está na cruz. O mundo quer a verdade que ele intitula como verdade. Porque só existe uma verdade: Cristo. Foi ele que disse: eu sou a verdade. As pessoas não são libertas porque não querem adentrar a Cristo. Elas querem adentrar uma religião, elas querem adentrar um grupo bacana, elas querem se sentirem bem, elas querem um alívio para a alma, mas não querem adentrar em Cristo. Quem não adentra em Cristo não conhece a verdade, quem não conhece a verdade não pode ser liberto por essa verdade. Por isso nós não pregamos religião, nós pregamos Cristo, a verdade que veio de Deus. Então o propósito
da revelação é te guiar a toda a verdade. Porque, preste atenção nisso, a verdade que se conhece e se aplica é que traz liberdade. Para os que estão anotando, eu vou repetir. A verdade que se conhece e se aplica, a verdade que se conhece e se aplica, é esta que traz liberdade. A verdade que eu ouço, não entendo e esqueço, nunca trará liberdade, nunca trará libertação. A verdade que conheço e aplico, é esta que traz liberdade. Por isso muitos crentes em Jesus Cristo estão presos em muitas mentiras, enganos. Estão salvos, mas estão presos em tantas coisas. Por quê? Porque ouvem a verdade e não aplicam a verdade e não são libertos. A revelação é o único meio para a gente conhecer a Deus Pai e seu propósito. O Senhor disse que Deus é quem revela Cristo para as pessoas. E quando estou em Cristo, é Cristo que vai me revelando ao Pai pelo Espírito. Que coisa maravilhosa. O que nós fizemos, irmãos, para merecer isso? Nós cantamos uma música linda, né? O que eu fiz? Não fez nada. Não fez nada. Deus me ama e Deus te ama porque Cristo está agora em você. Se Cristo não está em mim e em você, como vamos ter o amor de Deus? Deus não ama você porque você é bonzinho, porque você não faz o mal ao próximo. Deus ama Cristo. Se você está em Cristo, Ele está te amando. Então o que Deus está desejando? Que a gente conheça Cristo, a verdade dEle, que liberta. Então, esta revelação, ela serve para que a gente aplique estas verdades que foram escritas para a nossa instrução. Toda a revelação de Deus é para conhecer a Deus. Quando eu sei que eu estou tendo revelação? Quando é que eu sei que eu estou tendo revelação? Quando eu estou conhecendo mais a Deus. Quando você sabe que está conhecendo mais a Deus? É porque você está tendo olhos abertos. Por isso o apóstolo falou: ilumina os olhos do nosso coração, para entendermos. Quem está tendo revelação é quem está conhecendo a Deus. Não é conhecer mais versículos da Bíblia, viu? É conhecer mais a Deus. Porque muitos leem a Bíblia, sabem todas as histórias da Bíblia, mas na verdade não estão vendo o Deus vivo através dessa palavra viva. A função desta palavra que nos é dada é para conhecermos a Deus. Se você conhece apenas histórias, você não está conhecendo a Deus. Você conhece todas as histórias, desde Adão até Apocalipse. Você conhece todas as histórias. Você conhece a história de Moisés, você conhece a história de Davi, você conhece a história de Paulo e Silas na prisão. Você conhece todas as histórias. A grande pergunta não é se você sabe as histórias. Você está conhecendo a Deus através desta palavra? Você está conhecendo a Cristo através dessa palavra? Esta é a grande pergunta. Porque ler a Bíblia apenas por ler a Bíblia é só informação. Então, porque esta palavra já está escrita, eu quero te dar uma boa notícia. Nós já temos revelação. Já temos revelação. O que nós precisamos agora é de realização. Já temos revelação que pode nos transformar, e o que carecemos agora é de
realização. Então fala para mim, eu preciso realizar aquilo que Deus tem me mostrado, através dessa palavra. Nós não precisamos de mais uma nova revelação. Não fique orando, Deus me dá uma nova revelação. Não, ore assim, Senhor, abra os meus olhos, ilumina os meus olhos, para que eu entenda o que o Senhor já revelou. O que o Senhor já revelou, porque temos da parte de Deus estas palavras reveladas. Vamos lá que eu vou te provar isso. Vamos para Efésios, capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 3. Está dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu vou abrir um parênteses. Se Deus já nos abençoou, por que a gente pede a Deus para nos abençoar? Vamos continuar, porque esse é um assunto para depois. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para que Deus nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos o quê? Adotados como filhos. E como somos adotados como filhos? Por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito da vontade que Ele operou em Cristo. Versículo 6. Para que Deus fez isso, irmãos? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então levante suas mãos e glorifique essa graça. Fala, Pai, eu glorifico essa tua graça, eu louvo essa tua graça, infinita, bendita, maravilhosa, que me foi revelada e que me foi dada. Louvada seja esta graça. Você tem motivo para louvar. Versículo 7. Nele temos a redenção. Nele quem? Em Cristo. Temos a redenção por meio de seu sangue. Qual que é a redenção? O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Esta graça Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e que? Toda sabedoria e que? Entendimento. Veja, a graça não veio para perdoar pecados apenas, ela transbordou sobre nós com toda inteligência, toda sabedoria e entendimento. Versículo 9. E nos revelou, veja, o mistério. Veja, versículo 9. Preste atenção aí, se você está com a Bíblia de papel, ou se você está olhando para o telão. Veja, e nos revelou. Diga isso em voz alta, nos revelou. Diga mais uma vez. Mais uma vez. Agora diga a pessoa do seu lado, já foi revelado. Está escrito na Bíblia. Está escrito. Já foi revelado, amém? E nos revelou o mistério. Se era mistério, tinha que ser revelado. E Ele não vai te revelar, Ele já revelou. O que agora Ele quer que eu e você tenha é entendimento. Toca aí. Entendimento. Não fique procurando algo novo da parte de Deus. Ai, Senhor, a minha vida está tão seca. Ai, Senhor, derrama a tua bênção. Deus, fala comigo. Olha,
É como se um filho de 2 anos falasse: papai, cuida de mim, papai, me dá leite, papai, olha, me dá a coberta, porque senão eu vou passar frio. É a mesma coisa, nós ficamos chovendo no molhado com Deus, orando questões que nós não precisamos orar. Porque Deus já nos abençoou, Deus já nos revelou. Agora precisamos colaborar com Deus para que possamos crescer no entendimento. Que coisa linda. E nós não vamos fazer isso sozinho. O Espírito Santo foi nos dado para nos ajudar nesse processo. Por isso ele falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem está conosco? Jesus? Não. Quem está conosco? Jesus não está aqui do meu lado, tá? O Espírito de Cristo está em meu espírito, me conduzindo para conhecer mais a Deus, para conhecer mais seu Filho, para que eu possa ser maduro e entender e realizar a vontade de Deus no meio deste mundo. É simples assim. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em quem? Em Cristo. Qual que é o bom propósito que Deus estabeleceu? Versículo 10. Você tem que ler a Bíblia fazendo pergunta, viu? Senão você nunca vai entender. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação, ou seja, na liberação da plenitude dos tempos. Há 2000 anos atrás, Deus entendeu que a humanidade estava chegando na plenitude dos tempos, e aí quis Deus dar a revelar seu Filho, Cristo, para nós. Versículo 11, nele fomos também escolhidos. Oh, que maravilha! Oh, que maravilha! Vai para o versículo 4 de novo. Efésios 1:4. Veja, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia mais devagar. Nós precisamos ler a Bíblia mais devagar. Eu te peço, gentilmente, leia a Bíblia mais devagar. Porque eu e você já lemos Efésios 1 a 14, talvez umas dezenas. Mas se nós lermos mais devagar, nós vamos conhecer e entender coisas que nós não conhecíamos nem entendíamos. Versículo 4, porque Deus nos escolheu nele. Quem que escolheu? Deus. Agora, no versículo 11, está dizendo, nele fomos também escolhidos. Em quem? Em Deus, de novo? Em quem fomos escolhidos de novo? Em Cristo. Deus nos escolheu, enviou Cristo, e agora Cristo nos escolhe de novo. Nenhum glória a Deus. Por isso somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você sabe me dizer o que isso significa? É isso que nós temos que perguntar. Porque essas são as coisas que Deus quer nos dar entendimento. Porque se você não sabe o que é ser herdeiro de Deus, você está vivendo uma religião evangélica. Se você não sabe o que é ser co-herdeiro com Cristo, você está cumprindo obrigações religiosas. Porque a nossa vida não está no mecanismo de rituais, está em conhecer a Deus e o que Ele nos deu, conhecer a Cristo e o que temos nele. Que coisa maravilhosa isso! Por isso precisamos sermos renovados, colaborar com Deus. Nele fomos também escolhidos. Fomos escolhidos em Deus, fomos escolhidos em Cristo. Veja, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas
segundo o propósito da sua vontade. A fim de que, ou seja, porque nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Esse primeiro significa os primeiros que foram salvos após Cristo. Nós não somos os primeiros que foram salvos após Cristo. Por isso nós louvamos a Deus por todas as coisas que Ele já estava fazendo desde há 2000 anos atrás e agora continua fazendo. Nós vamos entendendo isso para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Qual que é a palavra da verdade? O evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Você já botou carta no correio? Já botou carta no correio? A garantia que você tem que essa carta vai chegar lá é por causa de quê? O selo. Vai chegar no destinatário. Não, você não sabe em que mão vai passar. Você não sabe que caminhão vai transportar. Você não está preocupado com os perigos que o transportador vai ter com aquela carta. Você está garantido. Por causa de um selinho que você botou num envelope de papel. Agora eu vou pensar nisso. Então agora, o apóstolo Paulo está dizendo assim: veja, vocês que creram, vocês que ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo. Só isso, de glória a Deus. Vocês estão aqui? Eu estou falando com salvos aqui? Você tem que manifestar, porque é muita abundância de graça, é muita glória que foi dada para nós, meros mortais. Eu e você fomos selados em Cristo. Eu e você fomos selados em Cristo. Como fomos selados? Com o Espírito Santo da promessa. Por que o Espírito Santo é chamado da promessa? Se você não continua lendo, você não vai descobrir. Vamos continuar lendo? Para entendermos mais. Olha lá. Qual é a promessa? Qual é a promessa? A garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Se isso não te dá força para você enfrentar o mundo, nada te dá. Se isso não te dá esperança, nada mais te dá. Se isso não te dá ânimo, nada mais pode te dar. Nada. Estou selado em Cristo, pelo Espírito Santo da promessa, que garante a minha herança. O diabo não vai roubar a sua herança. Quem disse que o diabo pode tocar na sua herança? Vamos ter medo do diabo. Não, o diabo não pode tocar na sua herança. Porque se um mero correio com uma carta selada entrega porque está selado, quanto mais o Espírito Santo da promessa está nos guardando a herança para recebermos da parte do Pai. E por que vivemos com medo? Por que vivemos tão ansiosos? E por que vivemos tão preocupados com as coisas desta vida, com as coisas dessa terra? Porque não dão certo, porque faltou, porque não tem, porque não deu certo. Porque aconteceu aquilo outro. Olha, quem nasceu de novo precisa estar confirmado nesta verdade. Nada vai tocar a sua herança.
É isso que me sustém. Esta é a rocha inabalável. Se você não tem alegria e regozijo em buscar entender mais isso, você não vai colaborar com Deus, não será renovado na sua maneira de pensar e vai continuar sendo levado pelo padrão do mundo, conforme o mundo fala que você tem que fazer as coisas. Não apenas pecado, o sistema do mundo que provoca preocupação, estresse, depressão, distúrbios, ansiedade, por causa dos padrões do mundo. Deus está querendo que a gente não se conforme com um padrão que nos escraviza, mas que nos liberta. Por isso que Ele disse, onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Liberdade não é porque eu posso pular na hora do louvor, que a gente canta na minha liberdade, eu pulo e danço. Não, isso não é liberdade. Liberdade é que agora eu me converti ao Senhor e já não estou debaixo de uma condenação. Estou livre por causa do Espírito que habita em mim. Então, pastor, por que não consigo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque o seu entendimento não está sendo renovado. Você não trabalha para que seu entendimento, sua mente seja renovada por esta palavra. Aí está nossa colaboração. Aí está nosso crescimento. Aí está nossa maturidade. Em que vamos sendo renovados com uma glória cada vez maior. O mistério de Deus. Vamos para Colossenses capítulo 1, versículo 24. O mistério de Deus já foi revelado. Qual é o mistério de Deus? Você sabe responder para mim qual é o mistério de Deus? Se você entrou aqui sem saber, você vai sair daqui com o maior dos presentes, sabendo qual é o mistério de Deus. Fala assim, pastor, eu quero saber qual é o mistério de Deus. Vamos para Colossenses capítulo 1, versículo 24, e você vai entender. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo, o apóstolo Paulo dizendo, o que resta das aflições de Cristo, não do mundo, de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer. Veja, a ele quis Deus dar a conhecer. Não são a eles quis Deus dar a conhecer. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios. Gentios é aquele que não é judeu. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Qual é o mistério? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Nosso coração já não está mais barrado por um véu de religiosidade, de uma obrigatoriedade de que temos que fazer alguma coisa para agradar a Deus, de que devemos fazer alguma coisa para sermos considerados bonzinhos aos olhos de Deus. Essa era a lei que mata, porque ninguém que quer ser justificado pelas suas próprias obras será. Ninguém. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, leia Gálatas. Que coisa maravilhosa! O mistério de Deus é Cristo, mas estava oculto. Adão não viu Cristo. Noé não viu Cristo. Abraão teve um relance apenas, porque foi o único que atuou pela fé. Moisés não viu Cristo, ele vê um vislumbre.
Porque quando Moisés fala, mostra-me tua glória, a gente acha que é uma luz, é um fogo, é uma fumaça, a gente quer ver algo externo acontecendo. Mas a glória que Deus demonstrou a Moisés era uma faceta muito pequena de quem era o filho dele, Cristo. E que escondeu até Moisés. Davi não viu a Cristo, ele viu um relance. Nós estamos vendo a Cristo. Porque desde 2000 anos atrás, Deus, na plenitude dos tempos, quis revelar aos seus santos apóstolos e profetas daquela época o mistério da sua vontade. Cristo agora em nós. Irmãos, nós não conseguimos entender isso porque nós somos brasileiros. Se você fosse judeu e esperasse a salvação de Deus, você estaria jogando essa cadeira lá na lâmpada agora. Porque o povo de Deus esperava a glória de Deus 24 horas por dia. E nós já temos tudo em nós. E queremos que outras coisas aconteçam, nem entendendo aquilo que já está em nós. Por isso, precisamos renovar, para entender e conhecer, e ser capaz de experimentar e comprovar aqui em nosso espírito, sendo manifestado na nossa vida, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe, irmãos, todo um campo, existe todo um oceano da parte do Senhor para que eu e você possamos entrar, adentrar, conhecer, entender. Mas muitas vezes o que acontece, porque nós não colaboramos com o Espírito, nós ficamos apenas contentes com águas nos nossos pés, com a salvação apenas. Não. Se você quer ficar apenas salvo, tudo bem, mas eu quero dizer a você que existe muito mais a entender e a conhecer. Isso é maravilhoso. Colossenses capítulo 2, no versículo 2, o apóstolo Paulo continua dizendo: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza, veja, do pleno conhecimento, entendimento. Vejam, alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Quer ser rico do Senhor? Você precisa entender. Você não vai ser rico do Senhor apenas participando das reuniões de domingo e nas casas. Você será rico do Senhor quando você começar a cooperar com Deus na renovação do seu entendimento, segundo esta palavra. A fim de quê? De conhecerem plenamente. Essa palavra é tão linda, irmãos, e Paulo usa ela várias vezes. Plenamente. O mistério de Deus, a saber, Cristo. O quanto de Cristo você conhece hoje define o quanto de Deus você manifesta. Muitas vezes queremos abençoar nossas casas, abençoar nossas escolas, nossas faculdades, nossos trabalhos, os ambientes que nós estamos. Queremos ver Deus operando, mas a gente não entende nada a respeito de Cristo. Nós entendemos apenas que Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados e vai nos levar para o céu. Você está conhecendo, mas talvez eu possa dizer 10% do que é ser pleno do conhecimento de Cristo. Porque nós não colaboramos. Porque o padrão deste mundo forma em nós um sistema que entra em operação, que nos afasta dessa renovação, porque nós não temos tempo.
corremos de um lado para o outro, preocupados de um lado para o outro, trabalhando igual louco, tomando conta da casa, tomando conta do filho. Nós não administramos bem nosso tempo para que possamos colaborar com Deus a ponto de sermos indo ser transformados dia em dia, de glória em glória, para conhecer a herança que Deus nos deu, para conhecer a esperança que temos, para conhecer esse Cristo que Ele já nos deu. Irmãos, quando a gente entrar na eternidade, veja bem o que eu vou falar, na eternidade com o corpo glorificado, porque eu e você que nascemos de novo, já entramos na eternidade. Amém? Não fica esperando ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Com certeza, eu também quero. É muito melhor ir para o céu do que estar preso nesse corpo. Mas veja bem, Cristo não está preso nesse corpo. Cristo atua em meu espírito, que é a habitação de Deus. Não está preso a nada. O meu espírito está rendido, nascido de novo, e tem agora a habitação do Espírito de Deus para realizar as obras que Deus quer. Espiritualmente, irmãos, nós não somos o que precisamos ser para este mundo, porque não conhecemos mais a respeito deste mistério de Deus que é Cristo. Faz sentido para mim e para você? Para mim faz. Muito sentido. Aí a gente já não precisa mais ficar falando para você, vamos orar, vamos ler a Bíblia. E parece que tem uma manivela aqui, e que o pastor fica manivelando, e o líder fica manivelando, vamos ler a Bíblia, e vamos ler a Bíblia, aí ele solta, e aí manivela o outro, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos conhecer a Deus, vamos ler a Bíblia, aí vai, aí quando chega lá no 8º, o daqui parou de novo, ai meu Deus, esse aqui não está, então vamos conhecer a Bíblia, vamos conhecer a Deus, vamos orar, vamos conhecer o Senhor. E muitas vezes você espera do pastor uma palavra de domingo para abençoar você, sendo que você já está abençoado com todas as bênçãos de Deus em Cristo. Nós nos reunimos para compartilhar a bênção, não é para receber a bênção. Eu vou no culto, espero que Deus me dê uma palavra. Deus pode dar uma palavra, mas o seu entendimento está sem uma exatidão, porque você já foi abençoado. Você não precisa de uma palavra, você já tem todas. O que você precisa é parar de querer um toque mágico para que Deus transforme a sua vida e começar a colaborar com Ele, porque o dia que sua mente for começar a ser transformada, você vai entender mais de Deus, e Deus vai começar em Cristo manifestar a vida dEle, pelo Espírito que habita em você, e todas as coisas ao seu redor vão melhorar. Por isso que Cristo em nós é a esperança da glória, a esperança de manifestação da vontade de Deus, da visão de Deus, como Deus agiria. Estou com um problema com meu marido, como Deus agiria? Somente se você conhece a Cristo e a Deus, você vai saber resolver. Senão, vai dar fight, e fight, e fight. Minha filha, o que eu faço com a minha filha? Não está obedecendo. E aí você implanta um sistema rude e de muita disciplina na obra da carne e tal, em vez de esperar em Deus uma palavra para o seu filho e a sua filha. Fica em fight entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos peleando contra outros irmãos no meio da igreja, igreja peleando contra a igreja, porque nós estamos agindo conforme nosso próprio entendimento, não estamos sendo renovados pelo entendimento que provém da parte do Senhor. Porque mesmo tendo a mente de Cristo, não significa que ela vai entrar em ação simplesmente com um toque mágico, simplesmente porque você vem na reunião de domingo. Que coisa maravilhosa! Deus pode entrar em ação amanhã de manhã, terça de manhã, quarta de manhã, quinta à noite, sábado. Deus pode entrar em ação, porque Cristo em você é a esperança da glória.
As pessoas querem ver Cristo, não querem ver uma palavra religiosa, querem ver verdade, querem ver vida, querem ver substância, querem ver que algo salga, que algo ilumina, que algo transfere vida. Não é apenas, vamos lá na igreja hoje à noite. Primeiro que nós não viemos à igreja, né? Porque isso aqui não é igreja. Igreja é eu e você juntos. Então nós não entendemos, irmãos. Nós não entendemos, por isso perecemos. Nós só não largamos a Jesus porque a gente tem medo do inferno. Na maioria das vezes. Não, eu quero ir para o céu. E a gente não larga Jesus. Mas a vida espiritual parece que não rende. E isso é uma das causas da mornidão. Agora eu quero mostrar a você o mistério de Cristo e vamos encerrando. Vamos voltar para Efésios. Eu mostrei a você o mistério de Deus, que é Cristo. Agora eu quero mostrar o mistério de Cristo, que também foi revelado. Meu Pai, tanto mistério assim, será que cabe? Cabe, porque não é na sua mente carnal, é no seu espírito. E a sua mente consegue ler o que o Espírito imprime no seu espírito. Você quer entender mais a respeito dessas verdades que eu estou dizendo? Quem quer entender mais a respeito dessas verdades que eu estou dizendo? Nós vamos começar uma escola em agosto aqui. Se eu fosse você, não perdia essa escola. Mistério de Cristo. Efésios capítulo 3. Versículo 1. Vamos lá. Por esta razão, eu, Paulo, eu vou voar aqui, hein? Eu fico empolgado. Não uma empolgação que passa, mas é que eu fico pulando na rocha, que é Cristo, que estou entendendo, que estou conhecendo, que isso está vivificando, isso está trazendo vida. Sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Este mistério foi dado a quem? A mim? Não, foi dado a quem? Para Paulo, que antes era Saulo. Como já lhes escrevi em poucas palavras. Olha que coisa linda. Em poucas palavras. Meu irmão, eu quero pedir mais alguns minutinhos. A gente já está 9h30. Me dá só mais alguns minutinhos. Quem me dá alguns minutinhos aí? Aí, obrigado. Vários minutinhos. Vocês não sabiam dessa ainda? O pessoal fala, quem me dá 5 minutos? Levanta a mão aí. 5, 10, 15, 20, 30. Ótimo. Então vamos lá. Veja bem, queridos, Paulo escreveu a respeito do mistério em poucas palavras. Sabe qual que é as poucas palavras? É Efésios, do capítulo 1, no capítulo 2, são poucas palavras. E se essas poucas palavras já nos demandam anos para compreender com mais exatidão, imagina se Paulo escrevesse com longas palavras, a gente ia ficar pirado. Ele falar, meu Deus. Por isso Deus é bom conosco, que vai dosificando. Deus nunca pede para você dar 2 passos. Deus pede para você dar 1 passo. Deus nunca fala o que você tem que fazer, o que você não consegue fazer. É 1 passo. Por isso você fala, mas eu não consigo, pastor. Não, eu não estou falando para que você dê 10 passos de uma vez, dê 1 só. Não consigo ter tempo. Olha, eu sei, posso até entender que você trabalha muito, e que você está tão ocupado, mas você tem condições de ir administrando o seu tempo para ter 10, depois 20, depois 30, 40, 50, 1 hora, e depois que você começar a descobrir, você vai começar a refazer toda a sua vida para conhecer mais de Cristo. Versículo 4, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Isso é muito lindo. Vamos ler isso de novo. Versículo 4, vamos todos juntos. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Mas tem que fazer o quê?
para entender? Ler. Ler. Para entender. Se você não lê, pausadamente, detidamente neste texto, você não vai entender. Versículo 5: este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, veja o mistério de Cristo, os gentios, quem é gentio aqui? Levanta a mão. Quem não levantou é judeu. Então vou perguntar de novo, quem é gentio aqui? Levanta a mão. Isso, nós somos gentios. Gentio é quem não é judeu, ok? Então qual é o mistério de Cristo? Que mediante o Evangelho, a palavra da verdade, né? Os gentios, ou seja, eu e você, todos os brazucas, são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida, pela operação do seu poder. Paulo fala, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios, ou seja, esta palavra está chegando para mim e para você, para que as insondáveis riquezas de Cristo sejam conhecidas, e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas, mas agora, irmãos, foi nos revelado. O mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja. É um povo só. A igreja, eu e você, que nascemos de novo, somos membros do corpo de Cristo. Era uma promessa só para Israel. Israel rejeitou e transbordou para nós. Na verdade, não é que transbordou, Deus já tinha predestinado pelo seu propósito eterno que todas as pessoas que estivessem em Cristo fossem parte dele. Por isso Deus nos escolheu, e o Espírito nos escolheu em Cristo. Que coisa maravilhosa! A palavra diz, nós estávamos sem Deus, sem esperança no mundo, alheios às promessas, alheios às alianças de Deus, sem vida, sem rumo no mundo, mas em Cristo. Uau! Em Cristo! Somos parte do povo de Deus nessa terra. Já não existe mais judeu, nem gentio. Já não existe mais circuncisão, nem incircuncisão. Já não existe mais escravo e livre. Já não existe mais branco, ou preto, ou amarelo, ou índio. Não existe mais raça. Não existe mais cor. Não existe mais credo. Não existe mais nada. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E é disso que se trata. Você entende profundamente essas coisas? Ou você ouve isso apenas no domingo à noite? Nós precisamos entender essas coisas, porque essas coisas que enchem os nossos olhos e enchem o nosso coração, e faz transbordar nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, toda a perseverança de Deus, todo o ânimo de Deus, toda a glória de Deus, toda a alegria de Deus, porque sabemos quem Deus é, quem nós somos, o que Ele fez por nós e o que nós já temos em Cristo. Se isso não traz para você o ânimo para viver buscando a Deus, conhecendo a Deus, nada pode trazer. Precisamos cooperar com Deus para ter renovação no modo de pensar, segundo esta palavra, a tal ponto de que vamos nos conformando com a imagem do Filho de Deus, e não mais conforme o padrão deste mundo. Amém? Vamos ficar de pé então. Continuamos domingo que vem.
se Deus quiser. Pega na pessoa que está do seu lado, na mão, no ombro, quiser abraçá-la, abrace. Oh Pai, te agradecemos pela tua imensa, insondável graça. E nós louvamos a tua graça nessa noite. Queremos viver como igreja para louvar esta tua graça, para bendizer o teu nome, para te adorar com a nossa vida, para te dar tudo aquilo que o Senhor é digno. Nós estamos, Senhor, dizendo nessa noite que através de nós queremos que seja conhecido o teu mistério, que é Cristo em nós. Queremos que este mundo, queremos que nossas casas, nossas escolas, faculdades, trabalhos, nossa vizinhança veja mais da tua glória em nós. Queremos que os maridos, esposas, filhos e pais vejam mais da glória do Senhor em nós, sendo manifestado em nós, porque nós estamos entendendo, estamos sendo renovados, estamos colaborando contigo. Oh, e nós não queremos permanecer no mesmo nível de entendimento, queremos avançar, queremos ir à maturidade, queremos crescer, queremos entender, queremos, Senhor, mais luz nos olhos do nosso coração, para conhecer as coisas como o Senhor conhece. Queremos o teu conhecimento, Pai, que já nos é dado pelo Espírito. Nos ajuda agora, oh meu Deus, a ir sendo administrado por nós todo esse mistério, Senhor, toda essa revelação que nos transforma. Faz isso no nosso meio, para a tua glória, Pai. Que a Reviver viva para a tua glória, que a Reviver viva para a tua glória, para louvor da sua graça. Que as tristezas deste mundo, que as angústias deste mundo, oh Senhor, quando baterem a nossa porta, consigam ver uma alegria que irradia, Senhor, uma glória, uma paz, um ânimo, uma perseverança, oh, uma visão da parte do Senhor, que nos eleva, nos coloca nessa rocha, que não pode ser movida, essa rocha que é Cristo. Oh Deus, eu peço a Ti, por cada família na Reviver, cada homem e mulher, cada filho, Senhor, cada pai, cada mãe, cada irmão, esteja sendo transformado pela renovação do entendimento, porque nós não queremos abrir mão de experimentar e de comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que já nos é dada. Oh Deus, oh Senhor, faz isso, abra nossos olhos, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Vamos aplaudir a Ele por essa graça. Graças a Deus, graças a Deus, glória ao Teu nome. Oh Senhor, somos a Tua igreja, que glorifica Teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero encerrar então, amados, falando uma coisa a vocês. Nós iríamos fazer essa escola para ensinar a respeito dessas questões, para entendermos mais, sermos renovados, aos domingos às 18. Mas domingo das 18 às 19 é muito pouco tempo. É muito pouco tempo, não dá para a gente entrar em detalhes. Nós precisamos fazer isso como uma escola. E o apóstolo Bandeira já tem feito isso na Reviver Curitiba há mais de um ano. E nós vamos começar essa escola em agosto. Essa escola chama CEAP. É um centro de treinamento, uma escola de ativação profética, que traz essa palavra e nos coloca nessa linha, nesse alinhamento com Deus, com o propósito de Deus, em entender aquilo que Deus já nos deu. Então, nós precisamos ser sérios, se quisermos ser graduados
no conhecimento de Cristo. Porque todos nós nos esforçamos para aprender os rudimentos elementares deste mundo, os princípios elementares. Por isso, desde 4, 5 anos nós estamos na escola, correto? E aí nós vamos até a faculdade, correto? Para aprender, para entender a informação que nos é dada, correto? E depois disso, o que acontece? Nós paramos por aí? Não, se você quiser ser mais eficaz, o que você tem que fazer? Você tem que graduar, aí você tem que fazer uma pós, depois de uma pós você faz um mestrado, depois do mestrado faz o quê? Um doutorado, depois do doutorado tem o quê? Tem o pós-doutorado, depois do doutorado, do pós-doutorado, o que tem? Aí tem MBA, tem curso que não acaba mais, e este mundo faz tudo para conhecer e entender a informação deste mundo. Nós como igreja, irmãos, precisamos nos graduar, precisamos nos matricular numa escola, que não vai nos ensinar apenas questão de perdão de pecados, salvação, não, vai nos ensinar coisas maiores, para sermos graduados nisso. Nós precisamos fazer isso. E chegou o tempo da Reviver Floripa. E essa escola é uma escola internacional. Não é uma escola minha, do apóstolo Bandeira. É uma escola internacional. Já está em mais de 10 países. Entendimentos a respeito disso. Muito do que falei, vamos ver mais detalhadamente nessa escola. Que irá começar em agosto. Então, já vai se agendando. Já vai se programando. E já vai fazendo esse compromisso. Senhor, eu quero colaborar contigo para a renovação do meu entendimento. Porque eu quero ver esta glória sendo manifestada. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, não deixe de estar nas nossas células. Procure estar conosco durante a semana. Tá? Não deixe de estar. Vamos estar em comunhão plena. E que Deus conduza você em toda graça para a glória de Deus. Um grande abraço, um beijo para você.